Olá, primeiro ano do ensino médio. Tudo bem? Eu sou o professor Paulo Henrique Eleutério Falsetti e eu vou ministrar as aulas de Física. Na aula de hoje, vamos abordar como tema contemporâneo transversal Meio Ambiente e Educação Ambiental, contemplando a habilidade EM13 CNT 102. O tema da aula de hoje será convecção térmica. Vamos ver o que é convecção térmica? Primeiro, vamos fazer uma introdução retomando temas das aulas anteriores. E o primeiro questionamento que eu faço para vocês é: o que é o calor? É energia térmica em movimento, que flui de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Mas como ocorre a transmissão do calor? Ela pode ocorrer de três maneiras: convecção térmica, condução térmica e irradiação. E nesta aula abordaremos o que é convecção térmica e como ela está presente no nosso cotidiano e na natureza. Vou demonstrar para vocês aqui um experimento de convecção térmica constituído de materiais de baixo custo: vela, palito de fósforo, papel sulfite, linha de costura e fita adesiva. Aqui nós temos o experimento. O primeiro passo consiste em acender a vela. O segundo passo, posicionar a espiral de papel, que foi construída com os materiais, ao lado, e verifica-se que ela não tem movimentação. Ao colocar a espiral de papel sobre a chama, você vê ali uma movimentação, um movimento rotacional da espiral de papel. O que está acontecendo ali? Qual o princípio físico por trás disso? É isso que nós abordaremos nesta aula. Aqui eu desenhei um esquema, para explicar o experimento, que tem a chama da vela, a vela aqui embaixo, e a espiral de papel. E neste caso, o ar do ambiente interage com a vela. A chama fornece calor para o ar, esquentando. E nesse aquecimento, há uma diminuição da densidade do ar, fazendo com que ele vá para regiões superiores, porque objetos menos densos tendem a ir para regiões superiores. Nesse caso, o ar frio ao redor da espiral de papel, ele vai preencher esse espaço vazio deixado pelo ar quente que foi para cima. E desta forma, quando o ar quente chegar lá em cima, na região superior da espiral de papel, ele tende a esfriar e a aumentar a sua densidade. E objetos de maior densidade tendem a ir para regiões inferiores. Neste caso, gerando um ciclo aí de movimentação de ar quente e ar frio. Esse ar em movimento, que pode estar associado ao transporte de matéria devido ao calor, é denominado como convecção térmica. E desta forma, a movimentação do ar provoca o giro da espiral de papel. Tendo em vista o experimento, podemos realizar uma definição do que é convecção térmica, que consiste na transmissão do calor de uma região para outra por meio do transporte de matéria. E ela ocorre em fluidos, que é a matéria no estado líquido ou gasoso. Vamos realizar uma contextualização da convecção no nosso cotidiano. Um dos exemplos é o uso do ar-condicionado. Porque o ar-condicionado ele é posicionado em regiões superiores em um ambiente, de uma casa ou de um comércio. Porque o ar quente, como ele é menos denso, ele vai para regiões superiores. E nisso, o ar-condicionado consegue absorver esse ar quente e fazer o processo de refrigeração, jogando o ar frio para baixo. Não faria muito sentido colocar o ar-condicionado próximo ao chão, porque no chão, vamos dizer assim, a maior parte do ar frio estaria no chão e não seria possível fazer essa refrigeração do ar quente que vai para cima. Também podemos fazer uma interdisciplinaridade com a componente curricular de geografia. Neste caso, sabemos que as estruturas geológicas básicas da Terra são constituídas por núcleo, manto e crosta. No manto se encontra o magma, que se comporta como um fluido. O magma interage com o núcleo, que está em altas temperaturas, e diminui então a sua densidade devido ao aquecimento, indo para regiões superiores, encontrando a crosta, que está em baixa temperatura. Então, com essa diminuição da temperatura do magma, ele tende a ficar mais denso e ir para regiões inferiores. Esse processo de subida e descida do magma é chamado de ciclo de convecção no magma, que ocasiona fenômenos como o vulcanismo, que é expelir o magma por meio de vulcões, e também o movimento das placas tectônicas, que ocasiona o quê? Terremotos.
Para avaliar o que foi aprendido nessa aula, vou pedir para que vocês realizem a instalação do Kahoot, que é um aplicativo de celular para realizar questionários, e eu peço que vocês sentem em duplas ou trios e vocês vão realizar aí questões de múltipla escolha. Peguem esse código PIN do jogo ou realizem o escaneamento do QR Code para ter acesso ao questionário. Aqui eu tenho um exemplo de um questionário que vai ser com relação ao que foi abordado na aula de hoje. Temos aí as múltiplas escolhas que estarão disponíveis. E vamos realizar, então, a conclusão da nossa aula. Vamos partir da palavra-chave convecção térmica, que consiste em um tipo de transmissão do calor relacionada aí, ocorrendo nos fluidos e estando relacionada ao transporte de matéria, devido à mudança de densidade pelo fornecimento de calor. E como atividade para casa, eu vou deixar para vocês aí uma pesquisa. Eu quero que vocês realizem uma pesquisa a respeito de como o processo de convecção está presente no seu cotidiano ou em fenômenos da natureza. Eu vou pedir para você identificar o fenômeno e explicar o fenômeno com base no que foi aprendido nesta aula. Aqui eu vou deixar as referências para vocês. No caso, a primeira referência é o livro que eu utilizei para elaborar a aula, e a segunda referência é um vídeo do YouTube que tem também outros experimentos relacionados à convecção térmica. Então, eu deixo essa referência para um aprofundamento neste tema. E assim, finalizamos a aula de hoje. Muito obrigado.